Olá, boa tarde, como vão vocês? Gostaria que, conforme chegassem, me dissessem se estão me ouvindo bem, se estão me, me ouvindo, me vendo. Esperar o pessoal chegar. Boa tarde, Marcela. Me digam se a conexão tá ok. Mais cedo, eu, como sempre faço, fiz um post falando da live, né? E pedi para as pessoas irem colocando as suas perguntas, o que elas gostariam de escutar, né? E muitas pessoas escreveram aqui e eu lerei as perguntas que foram mais curtidas, tá? Olá, Cris, Silvani, é isso? Cris Nogueira, Maria de Lourdes, Paulinha, beijos. Liginha, querida, Ana Celina, Josinaldo, Carmen, se aproxeguem. Marcela Maura, Ana, oi Ana, querida. Miriam, Carlete, Priscila, vamos chegando, vamos chegando. Tava super em dúvida em fazer essa live aqui ou se eu migro para o Instagram. Queria ouvir de vocês depois, se vocês preferem que eu faça a live aqui ou se vocês preferem que eu faça no Instagram, tá? Aí vocês me contem depois o que vocês preferem. Bom, vamos começar? Posso? Oi, Rosana. Oi, Cirleia, Diana. Então vamos. Bom, o Robson, que é um seguidor assíduo, né, Robson? Ele faz uma pergunta que foi bem curtida aqui e eu vou fazer para vocês. Ele fala: bom dia, querida psicóloga Pamela. Gostaríamos que indicasse o caminho mais viável para que muitas pessoas se libertem de relacionamentos destrutivos e abusivos dos quais não conseguem se desvincular, por insegurança, medo, dependência e por tantas outras coisas que lhes tornam reféns da relação. Desde já agradecemos com muito reconhecimento o seu admirável e dedicado trabalho diário aqui na rede. Que lindo. Obrigada, Robson. Achei muito legal quando ele fala sobre que caminho seguir quando estamos numa relação abusiva, numa relação destrutiva. Primeiro que eu acho que quando nós estamos numa relação deste perfil, muitas vezes por estarmos manipulados, a gente tem uma sensação de que não está bom ali, mas ao mesmo tempo parece que é aquilo que existe e estamos confinados a uma realidade. Frequentemente, quando a gente se encontra num perfil de relacionamento tóxico, abusivo, tem-se um medo absurdo da possibilidade do abandono. É como se nós estivéssemos tão contaminados, envenenados, né, e parte daquele relacionamento tóxico, que imaginar sair é sempre uma constante, mas também há um medo muito grande de, meu Deus, eu vou sair daqui, não vou conseguir, não vou dar conta, não vou encontrar ninguém legal, acho que a minha vida é isso mesmo, acho que essa é a minha cruz. Então todos esses pensamentos, eles fazem parte dessa situação de manipulação, tá? Então acho que isso é um primeiro enquadre. Segundo ponto, ninguém que tenha uma personalidade fortalecida, ninguém que esteja com uma autoestima equilibrada, que tenha um amor próprio bem definido e bem consistente, estará nessa posição de manipulado e vivendo relacionamentos deste perfil. Então, quando nós nos vemos em relacionamentos deste perfil, você tem a certeza que a gente tem aí sim um ego bastante defasado, tem-se com certeza uma questão de autoestima. Isso faz com que eu fique mais vulnerável e que eu seja uma presa muito fácil para essas interações. Então, o indivíduo, quando ele está no relacionamento abusivo, na relação destrutiva, é como se ele tivesse se perdido um pouco de si mesmo. E tem sim uma questão de fragilidade dessa personalidade que fica suscetível a todas essas tramas da relação abusiva, tá bom? Por isso que uma primeira dica para quem se vê nessa relação sai um pouco desse desespero de que
Sair um pouco desse desespero de que tenho que sair, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque às vezes essa sua cobrança em ter que sair e não conseguir sair é o que mais te prejudica. Então, uma maneira inteligente de lidar é entender: eu não estou conseguindo sair, isso é uma realidade que me comete nesse momento. Preciso, eu sei, não me faz bem, mas eu posso ir por onde? Eu vou me fortalecendo. Primeiro passo para sair de um relacionamento tóxico, abusivo, destrutivo é se fortalecer. Resgatar a sua personalidade, porque com certeza você está despersonalizado, esquecendo o que realmente te faça sentido, estando muito distante de pessoas que são importantes da sua convivência, amigos queridos, familiares, planos, objetivos, elementos ali que compunham a sua forma de ser e que agora parece que você está muito mais no universo do outro e sequestrado por este outro, tendo abdicado de muito do que era da sua identidade, dessa questão íntima e particular. Quando a gente se vê em relacionamentos abusivos e quando a gente para se perceber, é como se a gente não se encontrasse. A gente passa a viver uma constante de agradar o outro. Então, assim, eu quero agradar essa outra pessoa porque eu não quero que ela se estresse, eu não quero que essa pessoa brigue, eu não quero que ela tenha crises, eu não quero que ela vá embora, eu não quero que ela estrague meu final de semana, eu não quero que ela me faça passar vergonha. E nessa a gente fica num movimento excessivo e completamente voltado a reparar essas condutas deste outro que a gente não quer que desequilibrem, né? É uma doideira. Então, assim, a gente passa a colocar roupa que o outro quer, a gente passa a ter os amigos que essa pessoa quer, a gente passa a frequentar aonde ela queira, a gente passa a seguir os horários e os scripts que essa pessoa imponha, deixa de fazer coisas que esse indivíduo não goste, se afasta de outras pessoas que eram significativas para nós, mas essa pessoa não gosta, não acha legal. Tudo isso para tentar se enquadrar nesse molde que esse indivíduo diz que é o ideal, e a gente na tentativa de que o relacionamento dê certo, né, que a gente não brigue, não atrite, não estresse, a gente vai se tornando cada vez mais conivente, permissivo, sem perceber. E nessa o outro fica mais poderoso, mais fortalecido, nós despersonalizados e fragilizados e enfraquecidos, e a dinâmica patológica fica totalmente instalada aí na nossa vida, né? Ninguém merece essa sensação de quem sou eu para mim mesmo, né? Bom, então o primeiro caminho é se fortalecer, buscar quais pedaços meus ficaram perdidos pelo caminho, né? Se reaproximando de pessoas que são significativas, fazendo coisas para que não fomente a dependência. Então, o que eu posso fazer para me sentir mais forte? E percebendo que eu não preciso desta pessoa que está comigo, que eu ficarei com ela se ela realmente me fizer sentido, se ela me fizer bem. Eu não tenho que estar. Rever o nosso nível de tolerância, perceber e nos conscientizar a respeito daquilo que aceitamos. Fica a pergunta para você que está me assistindo: o que você aceita? Olha para a tua vida. O que você aceita? O que você tolera? Quais são os seus contornos? E o que você permite que esteja na sua vida? O que existe no seu caminho, mas você não vê qualquer sentido disso estar aí? O que te impede de tirar esta pedra do seu caminho? O que está, de alguma forma, te prendendo para que você não busque aquilo que te faça sentido? Quais são as coisas que são suas e que você não está fazendo hoje? Quais são os amigos que você gosta muito e que você não tem por perto porque a pessoa que está do teu lado não gosta muito, não acha legal? Quais são as roupas que você deixou de usar? Quais são os hobbies que você deixou para trás? Quantas foram as coisas que você foi abdicando, deixando de fazer? Deixa para lá, isso não é tão importante. E hoje elas te fazem falta. Quantos sonhos você abriu mão em função dessa outra pessoa? O que você vem fazendo com a sua própria vida? Aonde está a sua individualidade?
Você tem feito por você? Ou você está o tempo inteiro sem perceber, se desdobrando em 1 milhão por esta pessoa que você acredita que seja importante para você, quando na verdade ela nem valoriza muito isso e acha que você está fazendo exatamente a sua obrigação. E você acredita que essa seja a sua obrigação? Acha mesmo que qualquer outra pessoa, e principalmente o sujeito que está com você, é muito mais importante e prioritário na sua vida do que você mesmo? Acha justo que você se deixe em segundo, terceiro, quarto plano? Que você não se escute? Que você sempre pense que, não, tudo bem, eu dou um jeito, deixa pra lá. Isso é mais importante? Não. Uma das principais ferramentas que a gente tem que utilizar para sair, para se proteger dessas relações abusivas, destrutivas, que nem o Robson perguntou aqui para nós, é quando a gente percebe que nós somos a nossa prioridade. Ninguém é mais importante para nós do que nós mesmos. Nós somos mais importantes para nós. O outro é muito importante para si mesmo. E ele está muito ocupado com ele para te dar essa prioridade que você tanto espera. Portanto, faça você por si. Se você se abandonar, se você se deixar para trás, se você aceitar esse lugar de banco de reserva, né? Com certeza, essa relação vai continuar desse jeito. As pessoas nos dão o valor que nós nos damos. Se nós nos valorizarmos, se nós mostrarmos quais são os nossos limites, se nós discernirmos e delimitarmos exatamente até onde o outro pode ir conosco, mostrando o que aceitamos, o que não aceitamos, o que toleramos, o que não toleramos, o que pode, não pode, o que queremos e o que não queremos, isso faz com que as nossas relações sejam mais equilibradas e proporcionais ao nosso código de merecimento. Percebe que assim a gente se equilibra de uma maneira muito mais bacana, muito mais saudável? Não nos sentimos machucados, feridos, prejudicados pelo outro, muito pelo contrário. Estamos preservados e poupados por nós mesmos. E é assim que tem que ser. A gente não tem que ficar se considerando vítima da circunstância, colocando a culpa no outro, que ele faz isso ou aquilo com você. Tá? Para de ficar culpando o chefe, para de ficar culpando a irmã, amigo, o namorado, o amante, a amante, o marido, a esposa, porque faz isso ou aquilo com você. As pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. Se nós não alinharmos os nossos contornos, se nós não deixarmos clarinho, bem claro assim, né? Bem negritado, até onde o outro vai com a gente, quais são os nossos limites de tolerância e aceitação, o que queremos e o que não queremos, não adianta reclamar que o outro passe por cima da gente. Sinalize, honre, cuide-se, preserve-se. E claro, né? Ame-se, e ame-se muito. Como eu sempre digo, quando a gente ama alguma coisa, a gente cuida dessa coisa. Então se ame, se cuide muito, porque aí ninguém passa por cima, ninguém te prejudica, ninguém vai fazer com você aquilo que você não permitir, tá bom? Bom, outra pergunta que nós temos aqui, vamos ver, que teve bastante curtida para fazer para vocês. É da Priscila Andrade. Bom dia, Pamela. Me chamo Priscila e gostaria de saber por que no fim do relacionamento a gente se sente tão perdido e se faz bem manter contato com o ex nesse período. Ela escreveu, gente, curte aí. Quem mais passa por isso? Linda, é isso aí. Quando eu fizer o post no Face falando que vai ter a live, vocês observem as perguntas e curtam, porque eu sempre vou falar ao vivo aqui as perguntas que tiverem mais curtidas, tá? Priscila, é o seguinte, quando nós terminamos um relacionamento, é muito normal que a gente se sinta perdido. Porque nós estávamos há um tempo, muito tempo, há um tempo significativo, vivendo uma identidade social, ou seja, adaptados a uma rotina.
Se era um namoro, se era um casamento, se era um noivado, se era um tico-tico no fubá, não importa. A gente estava lá acostumado e adaptado a essa vida, a essa forma de nos perceber, perceber o outro, entender a relação, nos posicionarmos no mundo dessa maneira. Quando a relação termina, independente de ter sido um consenso, ou então foi a outra parte que tomou, né, essa atitude, que decidiu, você não queria tanto, ou então você queria, a outra parte não queria tanto, sempre tem um desalinhar e tem um desgaste muito grande. Mesmo que o relacionamento já estivesse bem desgastado, bem cansativo, mesmo que você entendesse que a melhor saída é o término, na hora que realmente a gente coloca o fim nas coisas e a gente percebe que nós não temos mais aquela pessoa e que nós não estamos mais naquela interação, há um processo de adaptação importante e tem esse período que a gente chama de luto pós-término, que todos nós passamos. No luto pós-término, nós temos algumas fases, tá? A gente vai passar primeiro pela fase da negação, depois a gente tem a fase da barganha, da negociação, depois a gente tem a fase da raiva, depois a gente tem a fase da tristeza, até a gente conseguir chegar na fase da aceitação. Para cada pessoa, essas fases respeitam um tempo. Então, assim, não tem um tempo determinado que a gente vai sofrer, que a gente vai se doer durante o término relacional. O que se sabe é que essas fases precisam ser vividas porque elas servem para que nós consigamos elaborar todo esse período de luto. Por que luto? É como se nós estivéssemos vivendo primeiro esse velório, né? Esse velório emocional que a gente vai entendendo, aquele momento do velório que a gente tem, que a gente vive quando nós perdemos um ente querido, um amigo querido, seja o que for, é como que uma despedida daquela pessoa e uma maneira também da gente absorver a ideia. Nós vamos entendendo aquilo, a gente vai elaborando, né? Quando nós terminamos uma relação, nós também temos que entender que aquilo não vai fazer mais parte da minha vida, eu não sou mais a esposa daquela pessoa, eu não sou mais o marido, eu não sou mais a namorada, eu não sou mais o caso, né? Seja qual for a tua situação. Então, aproveitando e já respondendo a segunda pergunta que você embutiu aqui na sua questão, eu não acho válido ficar em contato com este ex. Se eu estou vivendo um luto, se a decisão que tivemos foi de não estarmos mais juntos, para que eu preciso ficar falando com essa pessoa, mandando mensagem, mandando bom dia, boa noite, falando no domingo chuvoso, vez ou outra, ai que saudade, ai tô nessa festa, pensei em você, manda uma música, manda uma foto. Eu acho que isso machuca, isso retarda o aproveitamento desse período de luto que precisa ser vivido. E conforme a gente consegue manter essa distância saudável nesse período, nós conseguimos passar com maior sucesso todo esse período de reestruturação, adaptação e internalização dessa nova identidade social que não inclui estar com esta pessoa. E claro que num futuro próximo, podemos sim resgatar esse vínculo em outro formato. Numa amizade, por exemplo, se for possível. Mas isso vai depender muito de como ficou, né? O que restou? Quais sentimentos existem? Talvez a gente termine uma relação, né? A gente passe por essas etapas do luto, mas nem todo mundo consegue ter essa ideia amadurecida. Nem todo mundo consegue compartilhar dessa... Voltou? Desculpa, gente. Voltou? E agora? Estão me vendo bem? Digam-me. Desculpa, tá? Você sabe que meu consultório é aqui em Moema e às vezes passa um monte de avião e dá essa travada. Mas eu volto a falar, eu falo de novo. Só me digam se vocês estão conseguindo me ver. Eu não sei se esse travou que vocês estão falando é antigo. Voltou? Tava falando que aqui a região... Desculpa, gente. É que aqui a região é triste, viu? Tem muito avião. Passa e dá esse problema. Estão me ouvindo, então? Vou retomar, tá? Para vocês não perderem a informação. Tudo bem eu falar de novo um pouquinho o que eu falei e que estava muito ruim? Tudo bem? Posso falar? Bom, eu dizia o seguinte, gente. Vou dar uma
um resumão, assim, um apanhadão para vocês terem aí. Vejam só, vejam só. Quando nós terminamos uma relação, só para lembrar, porque travou um monte, eu estou respondendo a pergunta da Priscila Andrade, tá? Que ela perguntou por que no fim do relacionamento a gente se sente tão perdido e se faz bem manter contato com o ex nesse período, tá? Então é o seguinte, eu dizia o seguinte: não acho bom manter contato com o ex no período de término, pois este momento é um momento de reestruturação e de elaboração dessa nova identidade social que ocupamos. Não somos mais marido e mulher, não somos mais namorados, não somos mais amantes, seja lá o que for. Nós estamos tentando passar pelas etapas do luto, que são necessárias e fundamentais para a nossa recuperação. E se nós mantivermos este contato de ai, que saudade, ai, pensei em você, olha essa mensagem, veja a minha foto, manda uma foto sua, o que você tá fazendo, ataques de ciúme e tal, sentimento de posse, tudo isso pode retardar, atrasar este período que, na minha opinião, precisa e deve ser passado com o maior sucesso possível para que assim nós nos sintamos mais fortalecidos e preparados para esse novo lugar agora que temos e ocupamos, né? De solteiros, porque por um período a gente vai estar solteiro. E é muito importante esse momento conosco, esse momento com a gente. E que não foi a pergunta da Priscila, mas que a gente tome muito cuidado neste período de elaboração do luto para não colocarmos uma outra pessoa, não emendarmos relacionamentos. Porque quando fazemos isso, na minha opinião, é uma fuga da maturidade que exige este período. E esse amadurecimento necessário para que a gente se sinta mais forte, para que a gente consiga entender o que a gente quer, a que viemos, o que vivemos, o que queremos, quais recursos temos, se já emendarmos com uma outra pessoa, nós não teremos possibilidade e nem espaço hábil para que a gente consiga ressignificar muito do que aconteceu com outro sujeito que nos relacionamos. A gente coloca uma outra pessoa e essa pessoa ocupa, nos distrai, atrapalha, faz com que a gente não viva a falta, faz com que a gente não consiga elaborar esse luto de uma maneira saudável. Em função do medo da solidão, na dificuldade de nos percebermos como únicos e donos da nossa própria história, nesse exercício de autonomia, e principalmente na sensação de carência, na necessidade de nos sentirmos vistos, amados e de não sofrermos pela falta do outro, nós podemos colocar outra pessoa ali. E uma outra pessoa que chega num ambiente ainda muito contaminado. Nós estamos nos desligando de uma outra pessoa. Então esse processo ali, ele precisa ser priorizado. Quando já entra uma outra em cena, isso atrapalha, contamina. A gente pode olhar essa outra pessoa com esses olhos nublados, né? Misturados de muito do que havia na outra relação. Então, se eu ainda tenho feridas de ciúme, se eu ainda tenho questões de infidelidade, se eu ainda tenho histórias mal resolvidas, que muito provavelmente existam sim, porque eu tô nesse processo de luto, eu posso, sem perceber, transportar para esse novo indivíduo que está chegando ali na minha vida, inviabilizando a possibilidade de percebê-lo integralmente como ele é. Então, na verdade, eu não faço nem uma coisa nem outra. Sabe aquela história de que cubro o pé e deixo a cabeça para fora? Então, cubro a cabeça, o pé fica ali passando frio. Então, eu preciso primeiro organizar a ordem dos fatores. Termino uma relação, vou me desligando desse ex, dessa ex, vou me fortalecendo, retomando a minha vida, vivendo as emoções pertinentes, entrando em contato com tudo que foi vivido,
as histórias que aconteceram, o que foi legal, o que não foi, o que funciona comigo, o que não funciona, aonde eu tenho que melhorar, aonde eu permiti que o outro tenha me acessado, que eu não quero, o que acontecia nessa interação que não me agrega, o que eu procuro de mim, para mim, o que cabe de acordo com as minhas metas, com as minhas ambições, com os meus anseios. Viver todas essas etapas pertinentes ao luto, todas as emoções, sem negar nada, sem resistir a nada, sem querer tampar sol com a peneira, sem querer mostrar nada para ninguém, sem provar nada para qualquer pessoa, mas no intuito único de nos nutrirmos, nos fortalecermos, para então escolhermos se queremos sim nos aventurar numa nova empreitada, conhecer uma nova pessoa, mas só iremos fazer isso depois que tudo isso já estiver bem fechadinho, selado, tranquilo, em paz. Não vamos compensar a nossa má administração de términos em novas pessoas que nós permitamos adentrar a nossa vida sem que estejamos preparados para dar conta disso. Não queira tampar uma ferida ainda pouco cuidada com outra pessoa. Viva a sua tristeza. Trauma. Voltou? Hoje tá triste, viu? As pessoas ligam aqui pra mim no meio da minha live. Tá difícil. Pegaram um pouquinho? Porque quando alguém liga, trava aqui. Se ligar de novo, eu dou uma bloqueada. Bom, vou pra cá pra ver o que vocês estão falando, tá? Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu tomei a decisão de separar depois de 15 anos. Ele tem caso com uma vagabunda há anos, mas tenho 3 filhos e o contato é inevitável. Mas você falou que você se separou depois de 15 anos e ele tem um caso com uma vagabunda, né? Há anos, mas tenho 3 filhos. Então, eu acho boa a tua pergunta, porque muitas vezes nós nos separamos, só que nós temos filhos com essa pessoa, né? Às vezes a gente tem filhos, às vezes a gente tem negócios, às vezes a gente tem bens. Então, é muito difícil a gente administrar tudo isso. Eu acho super importante que a partir do momento que a gente se separa de uma a partir do momento que a gente se separe de uma pessoa, nós nunca podemos esquecer que ali está terminando a relação do casal, tá? A relação amorosa do casal. Não vamos misturar as outras coisas. O que o outro tem sob o ponto de vista de ser pai, de negócio, o que ele vai fazer agora, isso deixa por conta dele, deixe por conta dela. Às vezes eu percebo várias pessoas que terminam as suas relações, mas de alguma forma ainda administram a vida do outro, né? Tem um movimento de administrar o que ele tá fazendo, o que ele deixa de fazer, olha que absurdo e tal. Então vamos só tomar cuidado para que a gente deixe, tá? Deixa a vida do outro. Deixa o outro fazer o que bem entender, não tá mais com você, desde que não te afete. Quando for afetar, afeta a vida do teu filho, afeta o trabalho, que vocês têm alguma coisa em comum, vocês tomem cuidado e falem sobre aquilo, tá? Não falem sobre outras coisas e principalmente não misturem o que é da intimidade da vida do casal, tá? Porque isso não acontece mais, isso não faz mais parte da tua vida, a vida do casal. O que tem a ver são os filhos, a educação. Então eu acho que é legal estabelecer limites, né? Formas de se falarem. Se vocês tiverem uma boa convivência, poderem, né, se vocês puderem conversar por WhatsApp, por telefone, maravilha, isso não afeta ninguém, muito bom. Mas tem casais que têm brigas muito grandes, tem casais que evoluíram pro litígio, né, tem situações assim que não conseguem nem se ver. Então, comecem a pôr algumas regras, né, vamos falar por e-mail, vamos falar só tal horário, porque aí a gente evita um pouco aqueles joguinhos, né, aqueles joguetes que a gente sabe que acontecem muito. Vamos lá.
Ah, Rose, é seu aniversário? Feliz aniversário. Felicidades. Tudo de melhor pra você, tá? Que linda. Quando fico com raiva, jogo na cara do outro todas as suas fragilidades e defeitos. Quero que se sinta mal como eu. Sou uma abusadora e ele me acusa de ser uma manipuladora. Será que sou? Primeiro, você é muito sincera, né? E eu acho que você é muito espontânea. E só pela tua pergunta, porque se você fosse de fato uma pessoa com má intenção, você nunca me mandaria essa pergunta. Então eu acho que talvez exista uma dificuldade muito grande sua de separar o que é seu do que é do outro. Quando eu me sinto agredido, quando eu não tô bem e ajo para que o outro também não se sinta bem, é como se tudo estivesse misturado, porque na maturidade psíquica, quando nós realmente somos amadurecidos emocionalmente, nós entendemos que nós não precisamos nos vingar de ninguém. A gente não acha que porque nós estamos feridos e machucados, o outro também tenha que se ferir. Muito pelo contrário, né? Eu vou, inclusive, adotando uma distância suficiente para que eu consiga cuidar das minhas feridas e entendendo que não vai ser machucando uma outra pessoa que a minha ferida vai doer menos, né? Isso é só um reflexo do quanto eu tô misturado e do quanto eu tô com uma dificuldade de lidar com os meus próprios machucados. Então, essa é uma primeira questão. A outra questão é que sim, você acaba se tornando uma pessoa abusadora quando você fere esta outra pessoa de uma maneira compulsiva, reincidente, independente se é intencional ou se não é intencional. Quando nós machucamos o outro, quando nós falamos muitas coisas que ferem a outra pessoa sem limite, sem considerar, quando a gente agride tanto verbalmente como fisicamente, nós estamos sim sendo abusivos. Tá? Então a gente precisa observar o quanto nós, em função de estarmos em uma determinada posição, sendo parceiros, né? Sendo ali marido, mulher, namorado, chefe, como nós conduzimos essa relação, que às vezes sem querer a gente pode sim abusar, então é fundamental que a gente observe, né? Não com essa ideia de que eu faço isso porque eu sou espontânea, eu faço isso porque é meu jeito. Eu sempre falo e não canso de me falar, cuidado com essa história de que eu faço assim porque esse é meu jeito, tá? Eu sou assim, eu falo mesmo as coisas que me vêm na cabeça porque essa é a minha forma de ser, esse é meu jeito. Bom, se você tem um jeito que machuca, se você tem um jeito que agride, se você tem um jeito que faz o outro se sentir mal, tá aí um grande motivo para você rever sua forma de ser, tá? Não é condicional. A gente tem que tomar muito cuidado com essa história de que esse é meu jeito, com falta de educação, com falta de bom senso, tá? Tudo isso tem que ser ponderado. Sempre somos passíveis de mudança. Nós não mudamos caráter, né, meu povo? Nós não mudamos caráter, mas nós podemos mudar muitos traços de personalidade, né? E no caso, por exemplo, dela que falou aqui, que maravilha, ela já tá se conscientizando, ela já tá um passo assim muito mais à frente de muitas pessoas. Então agora só falta fazer alguns exercícios para dar uma refinada nessa sua maneira de lidar com as pessoas, tá bom? Pamela, estou longe aqui, estou na Bélgica, te acompanho sempre, a Érica. Érica, que linda! A Lia também. Obrigado, Lia. Valdirene, Francisca, a Mari falando que travou. Flávia. A Viviane está perguntando. Uma pessoa pode desenvolver obsessão por outra para superar o fim de um relacionamento? Você está dizendo... Bom, vamos ver se eu entendi, tá? Eu vou responder como eu entendi, senão você... faz outra pergunta. Eu entendi que você está dizendo se uma pessoa, para superar o fim de um relacionamento, se ela pode desenvolver uma obsessão por uma outra pessoa. Se é o que eu entendi, sim, pode acontecer. A obsessão, ela vem sempre de um comportamento incerto. Eu só me torno obsessivo por alguma coisa quando existe uma insegurança muito grande em mim. Então, talvez pela dificuldade, pelo incômodo, pela falta de estrutura para elaborar o final de uma relação, eu posso desenvolver paralelamente uma fixação por um outro sujeito como uma tentativa de deslocamento da minha energia e do meu investimento de libido. Porque aí eu me volto para uma outra pessoa, penso nela, entendo que ela é o meu problema. Normalmente, problemas mais
contornáveis quanto o meu investimento genuíno de afeto. Então, como eu tô com o meu afeto ainda muito interligado a outra relação que eu estou terminando, e aquilo realmente me mobiliza de uma forma muito mais arraigada, quando eu desloco para um outro objeto, né? Uma outra pessoa e me torno obsessivo naquilo, com certeza é uma possibilidade, é um veículo de fuga, né, que eu acabo adotando para que eu consiga lidar melhor com esta perda, com esta mudança na minha vida, com essa situação que está difícil de lidar, tá? Até, se você me permite, eu vou estender a tua pergunta, que foi excelente, para um outro conceito que acontece muito na vida das pessoas, e se essa temática apareceu hoje é porque um de vocês, vários de vocês, tá? Precisam escutar isso que eu vou falar. Existem algumas situações em que nós terminamos a nossa relação por N motivos. Terminamos porque está desgastado, terminamos porque estamos saturados, porque não tem mais atração, porque não suportamos mais algumas condutas. Fato é que terminamos. No momento em que terminamos, podemos conhecer alguma outra pessoa, tá? Bem nessa fase assim, né? Então, vamos lá. Então, para me expressar melhor. Terminamos uma relação por várias outras coisas que estejam acontecendo e no momento do término dessa relação, ou um pouco antes talvez, conhecemos alguma pessoa, tá? Essa pessoa que a gente conhece, fica muito difícil que nós conseguimos percebê-la na sua totalidade, porque nós ainda estamos muito contaminados com essa outra relação, tá? E o que acontece? Como nós ainda não nos desligamos do outro, nós olhamos para esta pessoa buscando a compensação e o suprimento de faltas que existam nesta relação, que ainda que estejamos nos desligando, ainda não nos desligamos totalmente. Então, por exemplo, se há uma dificuldade sexual na relação que estamos, essa nova pessoa surge e ela nos supre nessa questão sexual. Então, assim, isso nos cativa, porque se não temos sexo na relação que estávamos, né, que ainda estamos ali um pouco, essa pessoa surge e começa a nos satisfazer nesse âmbito. Ou então, é uma pessoa que nos traz mais segurança, mais estabilidade, coisa que essa outra pessoa não nos dava. Ou então é uma pessoa que não nos pressiona, nos deixa mais livres, é mais amiga, é mais querida. Então perceba, quando nós ainda não terminamos por completo uma relação, estamos ainda nessa fase de desligamento, podemos sem perceber nos encantar exatamente por aquilo que não temos nesta relação, mas ainda estamos supridos em muitos aspectos, tá? Ainda nós temos ali muitas coisas que existiam nessa relação. E nós só estamos suprindo o pedaço que falta com esta nova pessoa. Quando nos desligamos por completo desta aqui, que estávamos, nós tendemos, né, a mergulhar nessa nova relação. E quando mergulhamos nessa relação, nós temos de uma forma intensa aquilo que nos faltava. Agora, a pergunta que não quer calar, que eu jogo para vocês: será que tudo aquilo que tínhamos na outra relação, nós nos preocupamos e nos atentamos em saber se essa outra relação também dispõe? Muitas vezes não. Muitas vezes não, porque fica muito difícil nós percebermos a falta de um braço quando temos um braço. É muito difícil nós entendermos de fato que precisamos de carinho quando temos carinho. É muito complicado a gente entender a falta do dinheiro quando nós temos dinheiro. Então, quando nós perdemos completamente, nos desligamos daquela relação e entramos naquela outra relação que nos supre no aspecto que o outro não tinha, nós podemos ter abdicado de muitas outras coisas que nos eram importantes.
tá? Isso é fundamental. Nós não percebemos. E aí entramos numa relação que tem aquilo que nos faltava em abundância, mas não tem, não todas, tá, gente, mas muitas, não tem muitas das outras coisas que nos era fundamental. Mas nós não sabíamos disso, porque fica muito difícil eu entender que eu preciso aquilo que eu tenho. E aí o que acontece? A gente abdicou daquilo e entramos em outra. Para muitas pessoas se torna uma questão de honra. Existem pessoas que não estão felizes no relacionamento que agora assumiram, mas é como se elas não se permitissem realizar que essa relação, é muito agressiva, não tem estabilidade, eu não gosto o suficiente, mas falta isso, falta aquilo, porque elas têm na cabeça que terminaram uma relação e ter que assumir que aquela outra relação era muito melhor ou era muito mais saudável pode ser o fim para elas. Então essa relação agora atual, ela se torna meio que questão de honra. Como se a relação precisasse provar e precisasse mostrar que é maravilhosa, que é incrível. E muitas vezes não é. Muitas vezes a relação é capenga, muitas vezes a relação só tem uma coisa e não tem tantas outras. Então, se você vive alguma situação semelhante, ou se você conhece alguém que viva, põe uma coisa na sua cabeça e informe essa pessoa que você sabe que passa por isso. Nós não temos que provar nada para ninguém. Nós não precisamos nos manter em relacionamentos falidos, medíocres, em relacionamentos capengas, em relações que tenham mostrado uma coisa quando na verdade são completamente outra. Porque, meu Deus, e agora? Eu abdiquei daquele relacionamento para estar nesse. Eu fiz tanto para assumir essa relação. Eu briguei com todo mundo. Eu fiz o diabo para realmente estar nesse relacionamento e fazer isso funcionar, que agora eu não posso abdicar. Pode sim. Ninguém precisa, ninguém é obrigado a continuar num relacionamento que não funcione, que não faça bem. Ninguém é merecedor de um relacionamento patológico, tóxico, abusivo. Não se preocupe com isso. Se tiver que sair dessa relação, se você tiver que começar do zero, você vai começar do zero. Antes do zero do que continuar numa relação menos 50, menos 100, menos 1000. Numa relação negativa. Zero você nunca vai estar, né? Na verdade, todas as experiências e tudo que você agregou estão em você. Então, se você tiver que sair dessa relação, ficar solteira, ficar sozinho, ficar solteiro, viver ali um pouco para si, se refazer, maravilha. O que não vale é continuar em relacionamentos que não te façam bem. Porque eu tô há muito tempo. Eu lutei muito pra isso. Eu briguei com a minha mãe, com meu pai, com a minha família pra assumir essa relação. Que cara que eu vou ter perante todo mundo. Eu acabei de casar. Eu larguei o meu marido para estar com essa pessoa. Eu terminei o meu namoro para assumir fulano. Então eu preciso continuar, porque meu Deus, como eu vou encarar todo mundo se eu terminar? Você tem que se encarar. Como você se encara todo dia, sabendo que você está numa relação que não te faça bem? Aliás, essa é a pergunta, eu vou até falar devagar. Como que você pode se preocupar tanto com o tempo que você está, com a dificuldade que foi estar com essa pessoa, o quanto você lutou para estar com ela, e como você pode saber aqui dentro que você não está feliz, mas achar que precisa carregar essa cruz? Que história é essa? Como você se encara? Essa é a minha pergunta. Como você tem coragem de olhar no espelho, de pôr a cabeça no travesseiro, sabendo que você não está feliz, sabendo que você fica numa campanha tentando se enganar para se provar que a relação é boa, que tem jeito, alimentando falsas esperanças. Gente, se não estamos felizes, se tentamos de um jeito, tentamos de outro, nos dobramos em 1 milhão e a relação, ela não progride. Muito pelo contrário. Quanto mais o tempo passa, mais a gente se convence que não tem jeito. Cada vez mais piora, as coisas se repetem. O outro não muda, mude você. Faça por si mesmo. Salve-se.
Não fica preocupado com o tempo da relação, com o que você teve que abdicar para estar nela, o tanto de dinheiro que você investiu, o tanto de diálogo que você já fez, quantas pessoas já foram mobilizadas para aceitarem a relação. Se esse relacionamento não é bom, se não vale a pena, se você tem certeza disso, não permaneça. Você não merece. Não fique nesse lugar. Quanto mais a gente fica nesses lugares vazios, mais distantes estamos da felicidade. Como que faz? Como faz para as coisas boas adentrarem, te acessarem, se você continua ali ocupando? Eu costumo dizer que eu falo que é rei morto no trono, né? Como faz? Eu tenho um rei morto no trono ali. Ocupa o trono, né? Tá ali ocupando o trono. Mas não é uma coisa boa, não faz nada, não agrega nada, mas tá lá, né? E a gente fica com a resistência de tirar. Precisamos tirar esse rei morto do trono para dar espaço para que coisas boas cheguem, tá? Para que algo bom possa ocupar esse lugar aí do teu lado. Pamela, é possível amar muito alguém e ainda assim optar pelo término? Nossa, Maiara, que pergunta maravilhosa. Olha a pergunta da Maiara, minha gente. Aliás, eu vou responder, mas eu quero que vocês respondam. A Maiara perguntou aqui pra mim. É possível amar alguém e ainda assim optar pelo término? É possível? O que vocês acham? É possível amar alguém e ainda assim terminar uma relação? Muito engraçado a pergunta que você faz pra mim, porque eu penso em várias coisas, né? O primeiro pensamento, eu vou na ordem do que me veio na cabeça, tá, Mayara? Aí vamos ver se eu te ajudo. Primeiro me veio a ideia de que amor só não basta. É possível, sim, eu amar alguém e ainda assim entender que terminar é o melhor caminho. Porque são várias formas de amar. E às vezes a forma que eu te amo não necessariamente é a forma que você me ama. E talvez a nossa forma de amar seja doentia. Existem pessoas que dizem amar a outra, mas ferem esta pessoa. Traem, machucam, escravizam, abusam, mas dizem que amam. E quem somos nós para questionar esse amor? Cada um tem a sua linguagem de amor. Nós precisamos pensar se o amor naquela relação basta. Porque às vezes nos amamos, mas nos ferimos, mas não conseguimos nos ajustar. Há muito sentimento, mas não há uma conduta comportamental equilibrada e saudável que viabilize continuarmos juntos. Precisamos mais do que amor. Precisamos amar, sim, mas precisamos conversar, precisamos nos respeitar, precisamos tolerar, precisamos ceder, flexibilizar, precisamos de maturidade, compreensão. Se não tivermos isso e só o amor, de nada adiantará esse amor. Será apenas uma história linda e romântica. Se eu apenas te amar, mas não te assumir, não te trazer para perto, não trocar com você, não viver com reciprocidade, não vai adiantar o amor. Tem gente que bate no outro e diz que ama. Então só amor não basta. Outro ponto que me veio em seguida da sua pergunta foi quando você me pergunta: é possível uma pessoa amar a outra e ainda optar pelo término? Me vem um medo do que esse amor possa causar na vida desse indivíduo. Alguém que tenha uma internalização negligenciada, deficitária do amor, pode ter muito medo de mergulhar nesse sentimento. Sabe que ama, sente o amor, justamente por sentir o amor, se vê vulnerável
e por se sentir um pouco desestabilizado, sem controle, pode amedrontado sabotar e boicotar a possibilidade do comprometimento deste vínculo e o exercício do mesmo, fazendo com que ele não evolua, pulando do barco antes que esse barco entre mar adentro. Entende? Como uma forma primitiva de preservação. Na verdade, ama tanto e de tanto amar não se permite. Porque quando nada tenho a perder. Quando algo precioso tenho em minhas mãos, muito tenho a perder. Se não tiver consciência dos meus recursos e confiança na minha capacidade de cativar e cuidar desse sentimento, posso justamente negá-lo, evitá-lo, para não ter o risco de perdê-lo. Isso explica porque tantas pessoas, mesmo amando, terminam ou se afastam dos relacionamentos. É uma lógica complicada, mas assim funciona o mecanismo humano. Por isso que quanto maior a maturidade, quanto mais eu exercito a minha capacidade de troca relacional e quanto mais eu exercito também o meu autoconhecimento, mais eu consigo me apropriar daquilo que me faça bem sem ter medo de perder alguma coisa que me faça sentido, que seja importante para mim. Senão não vai ser uma pessoa, vão ser milhares de pessoas que de uma forma completamente irracional, né, e que aos olhos nus pode parecer completamente descabida, o indivíduo ele abandona o barco justamente por esse barco ter muito potencial. Né? Até se vocês me permitem uma reflexão, existem pessoas que têm tanto medo de um relacionamento, do comprometimento, de realmente assumirem um vínculo e se entregarem a uma relação passível de entrega, em que haja reciprocidade, em que o amor seja viável, que acabam optando por outros tipos de relacionamento, abdicam desse e optam por outros muito mais superficiais, muito mais instáveis, muito mais destrutivos, porque é aquela história que eu acabei de falar para vocês. Quando muito tenho a perder. Quando pouco ou nada tenho, nada ou pouco tenho a perder. Olha que doideira. Mas é isso. Pensem sobre, né? Será que você faz isso? Será que você opta por relacionamentos que não sejam tão mobilizadores dos seus afetos, como uma forma de proteção? Como se, bom, caso não der certo, eu não perco muita coisa. E aquelas pessoas que realmente mexam com você, que façam você perder as estribeiras, que te correspondam e façam com que você acesse subterfúgios afetivos dos quais você nem reconhecia e nem sabia que existiam. Essas são muito perigosas. E aí o seu mecanismo de defesa vai encontrando meios de afastamento desse indivíduo. De repente você não gosta mais do beijo, de repente o sexo acaba ficando desinteressante, você começa a implicar com a pinta, com a barriga, com o pé daquela pessoa, vai encontrando defeitos e caça brigas onde não tem. Tudo isso para que fique mais fácil que você se afaste daquilo que tem muito potencial para dar certo. Para você dar aquele mergulho fundo, naquele oceano que você não sabe o que você vai encontrar. Isso explica o porquê de algumas pessoas escolherem pessoas piscina e deixarem de lado as pessoas oceano. Porque ao se relacionarem com as pessoas piscina, elas são pessoas superficiais, já dá para ver o que tem por ali, sabe-se o que esperar, dá para se divertir um pouco,
sem nos perdermos de nós mesmos, porque às vezes a gente se perde um pouco de nós mesmos quando a gente se relaciona com pessoas que realmente nos envolvam de fato, né? Pense sobre os seus medos de envolvimento e sobre as pessoas com as quais você se relaciona, se elas também têm esse medo de envolvimento. Pessoas que nos mobilizem, pessoas que façam com que nós acessemos esses sentimentos desconhecidos, vínculo mesmo, entrega. Eu costumo dizer que são pessoas que nos deixam um pouco atrapalhadas, assim, né? A gente fica meio assim, meio perdido, meio confuso. Mas essas pessoas a gente não esquece fácil, são pessoas que marcam, são pessoas que significam, são pessoas que fazem a gente perder um pouco prumo, né? São pessoas profundas, são pessoas de verdade. Para a gente se relacionar com pessoas que realmente nos queiram de fato, tanto quanto nós queremos, é preciso maturidade e muita coragem. Caso contrário, a gente sempre vai optar por relacionamentos mais superficiais, tá? Que são mais contornáveis, que dá pra gente controlar mais, né? Bom, falei demais. Depois eu vou ler tudo que vocês escreveram aqui. Toda quarta-feira tem live aqui no Facebook. Quarta-feira, toda quarta, meio-dia live aqui. Quero convidar vocês, tem palestra minha agora dia 14 de abril no Rio de Janeiro. Se você é do Rio de Janeiro, na capa do meu Facebook tem o WhatsApp da minha assessoria. Fala com a Carla, que ela vai passar todas as informações. No meu Instagram também tem mais informações sobre a palestra, tá? Se você quiser mais informações sobre a palestra do Rio de Janeiro, tem no Rio de Janeiro dia 14 agora, dia 14 de abril no Rio, e tem no ABC Paulista, se você estiver na região ou pertinho, São Paulo capital, dia 19 de maio, tá? Então vamos lá. Rio de Janeiro, dia 14 agora de abril, e 19 de maio no ABC Paulista, tá? Mais informações, você pode mandar um e-mail para assessoria. É isso, assessoria. Nossa, me deu um branco agora, gente. É assessoria.pamelamagalhães. Deixa eu ver se é isso. Que é tanta coisa. É isso mesmo, ó. assessoria.pamelamagalhães@gmail.com. Não se esqueçam que assessoria, 2 S's no assessoria. E depois também, tá? Assessoria com 2 S's nos dois momentos. WhatsApp 11 943580692. WhatsApp 11 943580692. Eu acho até o WhatsApp melhor do que e-mail, tá bom? Vai falar com a Carla, ela vai tirar todas as suas dúvidas para vocês virem na palestra. Bom, Instagram, @psipamela, @psipamela. Me segue lá para você fazer parte dos nossos textos diários, para a gente conversar um pouco, trocarmos, estarmos ligadinhos e conectados. E o meu canal no YouTube, se você não conhece, é Pamela Magalhães, tá? Coloca lá no YouTube, Pamela Magalhães. Se inscreva no canal, que é uma forma de você não perder nenhum vídeo, poder fazer o seu comentário, o que você quer diferente, qual o tema que você sugere. Hoje mesmo me sugeriram um tema muito legal. Ela me escreveu assim: Pamela, vamos falar sobre pessoas que se mostram muito interessadas no início da relação, mas em seguida perdem completamente o interesse. Por que isso acontece? Como lidar com essas pessoas? Eu achei a pergunta super legal. Bom, depois eu vou ler tudo que vocês escreveram aqui. Toda live pra mim, assim, é muito rica. Eu acho que são trocas, assim, muito gostosas que a gente tem. Essa live vai pro YouTube, tá? Todas as lives vão, na verdade. E é isso, meus queridos. Depois eu vou ver o que vocês estão escrevendo aqui, tá bom? Então, beijos a todos. O Luciano tá falando, vem pro Rio Grande do Sul, Poá. A Jennifer tá falando como escreve assessoria. Jennifer, obrigada, porque o pessoal às vezes escreve errado e o e-mail volta, né? É isso aí, por isso que eu falei, obrigada. Beijo pra Gislaine. Ela tá em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Que legal, gente. Eu adoro saber de onde vocês são. Sempre que vocês puderem, falem de onde vocês são, porque vejam só,
Eu fiz a maratona de palestras, né? São Paulo, São José do Rio Preto. Agora, dia 14, eu vou estar no Rio de Janeiro. Depois eu vou para ABC Paulista. E no segundo semestre eu vou para BH. E eu tô super em dúvida se eu vou para Recife, se eu vou para Fortaleza, se eu vou para Natal. Tá uma confusão, a gente tá decidindo. Porto Alegre, com certeza. Então me falem de onde vocês são, porque é bom pra gente já ir alinhando, né? Onde é mais interessante levar a palestra, onde vocês estão mais concentrados, é sempre bom. Bom, é isso. Então, beijos, beijos que eu preciso atender agora. Sempre uma delícia estar com vocês, tá? É sempre super forte essa